Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo episódio do Videocast. No último episódio, a gente explorou os contextos da alimentação e o conceito de educação alimentar e nutricional. Hoje nós vamos falar sobre como integrar a EAN ao currículo escolar a partir das diretrizes da BNCC, entendendo o papel da escola, do PNAE e dos diversos atores que contribuem para essa formação. Queremos refletir sobre o que mudou nos nossos hábitos alimentares nos últimos anos e como a educação pode ajudar na construção de escolhas mais conscientes e saudáveis. Então teremos uma conversa que promete trazer muitas reflexões e práticas inspiradoras. Eu recebo então para o nosso bate-papo de hoje a Luciana Maldonado, que é nutricionista, sanitarista e doutora em alimentação, nutrição e saúde. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Nutrição Social da UERJ, e também a Luana Oliveira, que é nutricionista, especialista em gestão pública, nutrição clínica e intolerâncias alimentares. Atualmente ela coordena o Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. E aqui ao meu lado no estúdio está a Stephanie Amaral, que é especialista em saúde e nutrição do Unicef Brasil. Bom, Stephanie, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada e bem-vinda a todos e todas que estão nos assistindo, nos escutando hoje. Bem-vinda também Luciana e Luana, que também estão aqui com a gente nesse bate-papo. Bom, vamos lá, gente. No último episódio, a gente falou um pouco sobre os contextos da alimentação e também do contexto do EAN. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a inclusão da educação alimentar e nutricional no currículo. Então, eu queria saber se vocês poderiam começar essa conversa me explicando para quem está assistindo e ouvindo a gente, o que significa inserir a educação alimentar e nutricional de forma transversal no currículo. Eu começo, então, com a Luciana, por favor. Olá, então, prazer participar aqui dessa conversa, né? Nós tivemos, né, uma atualização, né, da LDB com a publicação da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, e conseguimos, né, com uma legislação, que é a 13666, incluir o tema da educação alimentar e nutricional como um tema contemporâneo transversal. E isso é uma grande oportunidade, né, porque justamente os temas contemporâneos, né, transversais, eles trazem essa proposta de integração, de discussão sobre o cotidiano, né? Ele funciona como um elemento integrador dos componentes curriculares do currículo. Isso para a gente é muito rico, porque permite pensar sobre alimentação e nutrição de uma forma bem contextualizada, né, de acordo com os diferentes contextos, com a diversidade do nosso país, e fazendo isso de uma forma, principalmente por meio de projetos que vão ter essa possibilidade, né, de estimular o senso crítico, né, começando com a educação infantil, com as vivências, né, sensoriais, depois com raciocínio lógico nos anos iniciais, depois para os anos finais do ensino fundamental, com a capacidade de argumentação e de abstração. Então, é uma possibilidade de que os estudantes também pensem sobre o mundo, aprendam a ler o mundo da alimentação, né, e construam a sua autonomia para que possam interagir, né, com os diferentes momentos de alimentação, e aí sim, né, tem autonomia para pensar e tomar suas decisões. Luciana, eu posso até pegar um pouco desse ponto de dizer o que não é essa inserção de forma transversal, que é quando acontece como ações pontuais, né? Então, isso ainda acontece em muitas escolas, é uma ação pontual que é feita ali sobre a alimentação e nutrição, às vezes no dia de alimentação, no dia da obesidade, e isso não é o que a gente preza quando a gente fala da EAN de forma transversal ao currículo. Porque não é contínuo, né? Exato. E acaba não tendo a eficiência que a gente quer e essa efetividade de trazer esse senso crítico, né, para o cidadão, a mobilização da comunidade escolar. Então, acho que é um ponto crucial daí é realmente que sejam ações que estejam planejadas, né, que estejam ali aliadas ao currículo. Luana, queria te ouvir também sobre essa questão. Eu fico pensando aqui, né, na fala da Luciana, que a escola é um ambiente promotor, né, naturalmente promotor de bons hábitos de alimentação saudável. É ali um espaço rico, onde se criam memórias alimentares, memórias afetivas, e o hábito alimentar ele pode ser construído e até ressignificado nesse ambiente escolar. E aí eu fico pensando, quando a gente fala dessa inserção no currículo, né, que a Luciana traz, com o avanço das normativas,
né, da gente entrar numa legislação da educação com essa prerrogativa de inserção da educação alimentar, sendo a educação alimentar o instrumento e a temática é a alimentação, né, que a gente está trazendo aqui, mas o tanto que é importante quando a gente pensa nas diferentes dimensões da alimentação, pensar nas disciplinas do currículo escolar. É muito mais fácil para quem passa o conteúdo e para quem tenta compreendê-lo, entender dimensões do ponto de vista social, econômico, político, cultural, quando você atrela ao ensino que já é cotidiano lá do português, da matemática, da história, da geografia, das artes. Então, por todos os pontos de vista que a gente olha, a gente só tem a ganhar com a inserção da educação alimentar no currículo escolar. E as lacunas que a gente percebe, né, eu venho aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, né, eu vim trazer um pouco dessa experiência prática para vocês, do que a gente vivencia nessa política pública aqui há 30 anos, né, esse ano a gente faz 31 anos de educação alimentar na política pública de segurança alimentar, e eu falo de um lugar que não é a Secretaria de Educação. Aqui em Belo Horizonte, o PNAE é executado pela Segurança Alimentar dentro das escolas municipais de educação. E aí, quando a gente pensa nessas lacunas, né, que a gente está refletindo aqui, por que que hoje ainda é a educação alimentar ações pontuais e desconectadas, um ponto muito importante é que a gente se aproxime, né, do planejamento participativo da educação, que a educação alimentar não seja mais vista como uma ação paralela, que vai atrelar mais tarefas ao cotidiano da escola, e que a gente faça uma entrada respeitosa e uma construção participativa, né? Eu acho que esse talvez seja o grande segredo. E para a nossa conversa, eu pontuei algumas questões da minha prática aqui, trazidas pelos próprios educadores, quando a gente trata a questão da inserção do currículo. Eles fazem muito um paralelo entre as ações centralizadas no nutricionista e os demais atores sociais, abordagem do profissional de saúde versus a abordagem do profissional de educação, e a IAN sendo vista como esse projeto paralelo, né, ou demanda de trabalho paralela, e o universo da IAN frente às outras tantas temáticas que a escola tem. Então, acho que nessa nossa conversa de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas todos nós, sejamos o ator social que for, né, dentro do PNAE para a lógica da IAN, defendemos muito que é assertivo a inserção da educação alimentar no currículo escolar. Stephanie, pensando também numa questão mais ampla, a gente pode falar que é nessa idade, nessa fase, que as crianças também têm memórias alimentares e afetivas, né? Porque a escola, muitas vezes, é onde, infelizmente, muitas crianças vão para ter a sua alimentação do dia. Exatamente. E acho que esse é um bom ponto de partida também, de começar essa sensibilização dos diferentes atores que atuam na escola, né? Trazer essas memórias afetivas. Todo mundo tem uma memória afetiva da alimentação na escola, de como que era essa alimentação, ou da alimentação na sua família, como que se interferiu na sua vida. A alimentação, ela está presente em tudo que a gente faz, né? Na nossa vida, na sociedade, na cultura, na nossa interação com as pessoas, e a escola faz parte disso. Então, é um bom ponto de partida para a gente começar essa sensibilização dentro ali da comunidade escolar, para que a EAN seja realmente inserida no currículo. Partindo disso, né, e sendo que a escola é esse espaço que a gente está citando aqui tão importante de aprendizagem para os estudantes, especialmente nesse debate sobre a EAN, como é que o Programa Nacional de Alimentação Escolar se inclui nisso, né? Quais são as normas, as bases legais que a gente tem hoje? Eu acho que é muito importante a própria legislação do programa, que é a 11.947, lá em 2009, já traz, né, o apontamento de que a gente precisa oferecer alimentação adequada e saudável na escola e também incorporar as ações educativas. Então, lá em 2009, embora até antes disso a gente já viesse apontando essa necessidade, né, porque é óbvio que essas coisas precisam caminhar juntas, a gente entende que tem toda a questão, né, da ação educativa, mas o que é vivenciado na escola também é pedagógico. Então, é importante a gente ter em mente que esse ambiente escolar, ele precisa colaborar, né, com o que a gente espera que seja abordado, seja pelos professores, seja pelas merendeiras, seja por um agricultor familiar, né, que vá visitar a escola para ou entregar seus produtos ou para fazer uma atividade, que esse ambiente seja coerente com o que está sendo discutido em sala de aula.
Então, a oferta da refeição saudável é pensar sobre existe cantina, não existe cantina, o que está sendo experimentado nessa cantina, né, que está sendo oferecido, o que está sendo oferecido pelo entorno da escola. Então, o aprendizado, né, ele não é só cognitivo, ele é muito vivencial também. Então, é fundamental que a escola seja esse ambiente de coerência, né, que promova um ambiente alimentar, que é um conceito que a gente vem utilizando bastante, né, para entender que não é só uma escolha individual, né, existe um componente individual, sim, mas esse ambiente alimentar precisa favorecer as melhores escolhas. Então, a escola é um ótimo exemplo de como a gente pode combinar essas ações educativas com a oferta de refeições saudáveis, com a regulamentação, né, e a diminuição da exposição a, por exemplo, alimentos ultraprocessados, que vão se complementar, né, para que a gente consiga, de fato, promover a alimentação adequada e saudável. Acho que você traz esse início, né, da normativa que traz a EAN dentro do PNAE, e a gente sabe que tem aí um avanço, né, das normativas e todo um arcabouço legal que fortalece a EAN ao longo dos anos. E aí, aproveitando a sua fala, que traz essa questão da regulamentação, eu queria trazer também o decreto mais recente que a gente tem, que é o 11.821, decreto presidencial de 2023, que ele traz justamente essas diretrizes de escolas saudáveis, né? E acho interessante que ele traz uma regulamentação da questão dos alimentos ultraprocessados dentro da escola, por causa dessa coerência, e ele traz a fortalecimento da EAN. Então, a gente vê a EAN como crucial, assim, né, em todo essa promoção de escolas saudáveis. Então, falando dessa coerência, né, a EAN dentro da sala de aula, no currículo, na comunidade, ela sensibiliza a todos para que estejam prontos para aceitar esse tipo de regulamentação. Então, é um entendimento, né, como o Unicef coloca, da escola como um local protetor da criança e do adolescente. Então, a escola sendo aquele lugar que vai proteger a criança dos alimentos que fazem mal para a saúde mesmo, que são os alimentos ultraprocessados, que são ricos em sódio, gordura, açúcar, e isso fortalece o direito humano à alimentação adequada. E aí, na prática, né, a Unicef tem feito alguns projetos piloto de fortalecimento da EAN, e a gente tem visto muito isso, que quando chega uma regulamentação e a EAN não está fortalecida, às vezes a regulamentação não é muito bem aceita. Então, aqueles professores, aqueles alunos, se eles não estão já sensibilizados, Na entendendo, base, né? A questão da alimentação saudável, vendo isso como um direito deles, entendendo que os alimentos que fazem mal para a saúde, às vezes eles não recebem muito bem. Então, gera dúvidas ali, mas tirou esse alimento da minha alimentação porque eu gostava dessa merenda, né? Eu gostava da cantina, vender refrigerante, por exemplo. Mas isso não é coerente. Então, a escola a gente vê como um espaço de proteção, e a EAN, ela fortalece, né, todo esse senso crítico, esse entendimento, para que a regulamentação ali seja bem aceita. É verdade. Luana, conta um pouquinho da realidade de BH, traz a sua experiência, como é que tá por aí? Então, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre essa questão da legislação, né, do PNAE. A gente sempre brinca aqui em Belo Horizonte que o simples fato da gente ter uma unidade de alimentação e nutrição dentro da escola já nos instiga a promover a educação alimentar e nutricional. E a gente sempre pensa que, desde muito cedo, a gente precisa estimular, nesses estudantes principalmente, a boa relação com a alimentação, mais do que identificar um bom alimento, né, como sendo o tema central da educação alimentar. Quando a Luciana traz esse resgate da legislação, a gente fica pensando que lá em 2009, a Lei 11.947, ela cita a educação alimentar, né, sem detalhar, mas ela já é citada como uma perspectiva para o currículo pedagógico. E aí depois a gente tem resoluções que vão regulamentando esse programa, né? E aí, no caso de Belo Horizonte, a legislação chegou aqui exatamente nesse ambiente que vocês, principalmente, disseram que é importante estar já mobilizado para que a legislação chegue no momento oportuno. Então, com a regulamentação das resoluções, a gente passou por todas elas por aqui, a gente teve lá em 2009, a gente tinha a 38,
depois, em 2013, a gente teve a 26, e aí, com o advento da revisão de 2020, que foi a Resolução 6, né, que regulamenta o PNAE hoje, a gente já tinha passado pela segunda edição do Guia Alimentar da População Brasileira, que foi estrutural para dar robustez à legislação do PNAE, e tínhamos também o advento citado pela Luciana aqui, que foi a LDB abarcar a educação alimentar como tema transversal. Então, a Resolução 20, ela já traz a educação alimentar com muito mais protagonismo. E aqui em Belo Horizonte não é diferente. A gente cita também o marco de referência para as políticas públicas, que é um livro de cabeceira para as ações de educação alimentar daqui, e como que a gente se organiza por aqui em linhas gerais, né? Eu trago, então, a experiência da rede municipal de Belo Horizonte. Nós somos uma coordenação, né? Nós somos um setor dentro da segurança alimentar que faz a execução das ações de educação alimentar. Nós temos uma diretoria que faz a execução do PNAE, que é uma diretoria de assistência alimentar por aqui, e nossa rede ela tem cerca de 603 instituições, né, da rede, que são as escolas, as unidades de educação infantil, e temos a rede parceira, né, com as creches conveniadas. E isso representa cerca de 400 mil refeições por dia que a gente oferece dentro do PNAE. Então, é uma rede muito grande, né? Aqui, a gente está dentro do PPAG, né, dentro do plano de governo, então nós somos uma ação prevista pelo planejamento do governo e com recurso orçamentário previsto para ela, que é um outro ponto muito importante, né, para que essas legislações se concretizem na prática, que a gente esteja estruturado do ponto de vista de política de governo também, que é o caso de Belo Horizonte, né, e dentro das estratégias principais da educação alimentar aqui hoje, a gente tentou transformar todo esse arcabouço legal, normativo, e dos instrumentos que foram criados ao longo dos anos para trazer para a nossa prática. Então, hoje a gente trabalha com uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de assessoria técnica, em que a gente tenta se aproximar dos demais atores sociais do programa, e aí a gente tem um guia do educador, né, um referencial teórico próprio, uma formação permanente no catálogo de profissionais de educação da Secretaria de Educação, e a gente faz um plano de execução das ações de educação alimentar junto com a escola, considerando o contexto dela. Aqui nós temos 9 distritos sanitários em Belo Horizonte, então as realidades de um distrito sanitário ou regional, né, muda muito em relação em uma para outra, e hoje o que a gente tem mais investido é tentar ouvir, né, então é chegar com um planejamento para ser participativo, para ser construído em muitas mãos, e toda vez que chega do FNDE, da Unicef, dos parceiros, né, algum instrumento, ele nos ajuda a traduzir na prática, principalmente porque nós somos uma política de segurança alimentar atuando com a educação, traduzir qual que é a importância de colocar esses instrumentos em prática. Então, por aqui, a gente tem conseguido caminhar legislação versus a nossa nova estrutura de trabalho, para que seja factível para uma rede tão grande, que a gente crie instrumentos e deixe a comunidade escolar mais tranquila, né, e mais aberta para trabalhar a educação alimentar na prática. É o que a gente tem tentado fazer por aqui. Então, para que a EAN ocorra dessa forma que a gente está falando, tão integrada, né, no contexto da escola, no currículo, me parece que é muito importante a participação também de atores externos, digamos assim, comunidade escolar como um todo. Como é que funciona isso na prática? Quais são os principais desafios, já que a gente tem, como você citou agora, Luana, um país continental com realidades super diferentes, né, esses distritos que você citou, cada um com uma questão particular. Como é que equaciona isso? Eu acho que a gente tem um primeiro desafio, Luana já falou alguns desafios aqui no início, né? Mas queria ressaltar, acho que 2, talvez. É só a gente pensar que aparecem alguns, né? Mas acho que a questão da formação, né? A Luana está trazendo essa importância do planejamento participativo, né? A gente precisa que os nutricionistas também, né? Estudem, né? E se apropriem um pouco, né, da questão pedagógica mesmo da escola. Isso faz parte da nossa formação, né? A gente precisa entender um pouco mais sobre isso também. É claro, né, que não seremos pedagogos, mas existe uma gama de informações básicas, né, sobre a organização escolar, o cotidiano escolar, né, e a organização curricular, que a gente precisa se apropriar para pensar a melhor forma de interagir sobre isso. E da mesma forma, os pedagogos precisam também de alguma formação básica, né? Acho que a gente precisa pensar sobre isso na formação, né, em pedagogia, sobre alimentação adequada e saudável, para ampliar um pouco esse leque, né?
em geral, as pessoas têm um foco muito na questão biológica, né, da nutrição. O que tem no alimento de nutriente, o que não tem no alimento de nutriente, e a gente precisa expandir esse leque, se a gente quer essa inserção no currículo. Então, a gente precisa pensar, né, sobre as questões ambientais, sobre como esse alimento é produzido, né, como ele é transportado, como ele chega, né, para ser consumido. A gente precisa pensar na questão econômica, o que significa produzir commodity, o que significa produzir alimento para colocar na mesa das pessoas, né? Na dimensão do direito humano, nas questões culturais, da comensalidade, o que significa comer junto, as práticas, né, de cada grupo social para se alimentar, como esse alimento é um elo, né, cultural, social. Então, quando a gente abre esse leque, a gente facilita essa inserção curricular, né? E, além disso, né, a gente tem toda... então, a gente precisa de formação, né, desses atores para essa ampliação, e também precisa pensar, né, qual é o momento para esse planejamento, o melhor momento para esse planejamento, e até em termos mesmo financeiro, né? Do mesmo jeito que é um repasse para a organização da refeição, será que a gente também não precisa de um incentivo financeiro para organizar essas ações educativas? Muitas vezes a gente vê os nutricionistas ou outros atores querendo organizar, por exemplo, oficinas culinárias para envolver, né, as famílias. É muito importante que as famílias estejam participando dessa conversa, né? E há uma dificuldade de usar um recurso para essas ações educativas, né? Que também precisam, né, minimamente, de algum recurso para acontecer. Então, acho que alguns desafios eu vejo por aí, acho que a gente pode complementar. Luciana, esses desafios que você traz, acho que a Luana também, resgatando um pouco da fala dela anterior, já traz inclusive algumas respostas, né, de ter essa capacitação permanente dos profissionais. Isso é super importante e interessante, porque também, na prática que a gente tem visto do Unicef nos locais em que a gente atua, às vezes, muita expectativa de que o nutricionista somente vá conduzir ações de EAN. Quando elas não estão bem estabelecidas e atreladas ao currículo, há essa expectativa de que é o nutricionista que vai fazer. E não é o nutricionista, né? Todos somos atores, todos que estão ali na comunidade são atores que devem trabalhar para a EAN acontecer de forma transversal. Então, existe também essa necessidade de valorização do professor. O professor, o coordenador pedagógico que tem aquela formação específica, que está na sala de aula, que sabe melhor, né, do que o nutricionista muitas vezes sobre o projeto político pedagógico, que pode trazer a sua criatividade para dentro da sala de aula, de como integrar. E eles se sentiam muito assim... nós não sabemos sobre essa parte da dimensão biológica, então o professor não está equipado para fazer isso na sala de aula, mas está, ao entender que a EAN, ela não é sobre a dimensão biológica somente da alimentação, mas inclui vários outros temas, e é possível incorporar, né, alimentação com a matemática, com a geografia, com a história, né, com todas essas outras matérias, esses outros ensinos ali da educação básica. E um outro ponto que eu queria ressaltar também, que a Luana traz, que acho que é um trabalho muito bonito que é feito em BH, é a importância de uma gestão comprometida. Então, outro ponto que a gente viu de pessoas que estavam mobilizadas na ponta, então professores que estavam mobilizados em relação à EAN, começavam um projeto. E aí, devido à rotatividade daquele professor, ele era levado para outra escola, por exemplo. Então, teve projetos de hortas que foram abandonados, porque isso não vinha da gestão, estava vindo de uma pessoa mobilizada ali. Então, essa importância da gestão, né? Então, como a Luana traz esses exemplos, e quero, inclusive, ouvir mais da Luana esses exemplos de BH, então, quando isso vem da gestão, é diferente porque não está atrelado ao desejo de uma pessoa, isso está realmente enraizado ali no sistema, né? Na educação como um todo. Eu acho que durante muitos anos, né, acho que vocês trouxeram um bom resgate, as ações de educação alimentar, de fato, ficaram centralizadas na presença do nutricionista na escola. E aí, se a gente pensa em termos práticos, não era viável, porque descontinua porque é impossível para um profissional, pensa numa rede como Belo Horizonte, né? Se a gente atrelar a presença física do profissional para executar as ações de EAN na escola, a gente não conseguiria atender a rede, um primeiro ponto.
e descontinua também, porque ela não foi proposta junto, né? A ação no cotidiano do currículo escolar, do projeto político-pedagógico da escola, ela tem que ser construída com e não para a escola. Aqui, a nossa formação permanente no catálogo da educação, ela se chama Educação Alimentar e Nutricional, uma proposta transversal de ensino. O proposta, ele foi pensado exatamente como um convite. Vocês querem fazer isso? De que maneira que a gente faz? Vocês conhecem os percursos curriculares da educação? E aí, a gente, quando começou a pensar nessa proposta de formação de professores, ela foi precedida por muitos encontros com a rede. Então, a gente fez encontros com mediadores, a gente fez encontros com gestores, a gente fez encontros com coordenadores pedagógicos, com professores, e dissemos assim, a gente tem uma ideia, pessoal, nós somos uma equipe pequena de nutricionistas, responsável pela IAM por aqui, e sozinhos a gente não dá conta. Aqui a gente entende que todos vocês da comunidade escolar têm um papel na educação alimentar. Qual que é o melhor formato de formação para chegar até vocês, para trabalhar junto com vocês, para planejar junto? E foi o resultado dessas oficinas todas que fez o formato que a gente tem hoje. Então, a gente juntou com a educação, trouxe a universidade, com a FMG, uma parceira técnica dessa proposta, e aí a gente fez tanto o referencial quanto as formações, mas sempre nesse convite da escuta. E aí, pontos que eles trazem muito na prática é que a alimentação para eles também é fundamental para uma autopercepção. Eles modificam o hábito alimentar próprio e das famílias, né, que é muito importante para eles, e eles se sentem mais instrumentalizados para falar do tema com os alunos, seja transversal, seja atrelado ao currículo básico, mas eles precisam dessa segurança, né? Então, a formação, o diálogo, a gente traz a questão do ponto de vista técnico, acho que isso é um ponto superável. Mas isso que a Luciana traz, de nós nutricionistas, nos entendermos talvez como o principal mobilizador dessa rede e que nós precisamos entender de educação para conversar com a educação, eu acho que esse também é um ponto crucial. Não estou dizendo aqui para a gente ter didática, né, saber as questões de aplicação de conteúdo, porque isso não é da nossa formação, isso a gente vai pegando com o tempo. Mas no encontro com o outro, a gente mais ouvir do que falar, a gente deixar de ser um pouco intervencionista e ser um pouco mais participativo, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí. E aí eu queria contar, aproveitando a presença do FNDE aqui, né, dentro desse ponto dos atores sociais que a Luciana trouxe, né, então a gente tem lá Conselho de Alimentação Escolar, que é importantíssimo, os agricultores familiares, né, familiares dos alunos, os professores, a comunidade escolar como um todo. Mas quando a nota técnica do FNDE chegou aqui em BH em 2022, a gente tinha acabado de fazer essa rodada toda, porque a gente construiu na pandemia uma outra forma de abordagem de trabalho, né? E aí a gente procurou os profissionais da educação para dizer, a gente quer trabalhar com vocês, como que faz? E aí a nota técnica, elegendo sugestões de atuação para os atores sociais, chegou na exata hora que a gente tinha acabado de mobilizar eles. Então, assim, eu queria aqui, em nome de toda a Prefeitura de Belo Horizonte, para essa área de educação alimentar, reforçar o quanto que foi importante esse instrumento para nós, e eu tenho certeza que só pela formação de professores, porque é um dos campos, conhecer a nota técnica e dizer sobre ela na nossa formação, a gente conseguiu disseminar esse conhecimento para centenas de pessoas por aqui. Então, queria reforçar a importância desse encontro nosso aqui, né, representando a academia, os profissionais que estão ali na ponta, no chão da escola, a Unicef, o FNDE, e esses órgãos todos, porque uma legislação, quando ela é feita, ela se complementa, né? E a gente que está aqui na execução disso, a gente precisa pensar de ser factível. Às vezes a gente quer passar coisas demais na ação de educação alimentar, a gente pode trabalhar uma dimensão de cada vez, um passo de cada vez, e aí eu acho que a gente consegue alcançar e sensibilizar a educação. O nosso setor aqui, a gente estrategicamente mudou o nome, nós chamamos Coordenação de Mobilização para o Consumo Alimentar. A nossa expectativa é mobilizar para que outros atores falem de alimentação também, né? Despertar a reflexão para as escolhas autônomas, porque elas são autônomas. Então, eu acho que tudo isso vai compondo um pouco da concepção de que a IAM foi ganhando ao longo dos anos, né? À medida que nós mudamos, que o nosso ambiente alimentar, como a Luciana trouxe, mudou, a gente também conseguiu mudar a nossa forma de atuação. A gente agora está precisando só se encontrar um pouco mais, né? E talvez seja a era que a gente tem mais referenciais teóricos, mais estudo em cima desse tema, mas agora a gente precisa encontrar, fazer com que esses atores conversem, entender as outras demandas que esses atores têm e
ao invés de fazer isso um fator para nos separar, que a gente consiga oportunizar essas demandas todas e talvez entrar e apoiar de alguma forma, né? Talvez essa seja a grande proposta da inserção da IA no currículo, né? Que a gente some e não se separe ou se divida da atuação da educação. Legal, Luana, muito bacana esse exemplo que você trouxe e esse formato que vocês adaptaram, né? E pelo que eu já percebi aqui, a educação alimentar e nutricional, ela não se restringe, então, aos estudantes, aos profissionais da escola, a gente vê que tem uma participação conjunta, um envolvimento de toda essa comunidade escolar, atingindo também a família dos alunos, porque a Luciana até falou na fala anterior sobre essa questão, porque não adianta na escola ter essa alimentação e chegar em casa e os pais não replicarem ou então não darem a devida importância para isso, né, Stephanie? E isso acontece muito na prática, né? Então, essa questão da coerência que a Luciana já trouxe, o Unicef entende a escola como um local que tem que ser protetor da criança. Então, a escola, ela promove uma alimentação saudável, mas ela também protege a criança em relação a questões que podem trazer malefícios à saúde dela, às escolhas alimentares que ela faz, né? É uma promoção ali de direito, de segurança alimentar e nutricional. E acontece muito na escola, por meio do PNAE ou da própria educação alimentar e nutricional, ter ali uma alimentação saudável, trazer escolhas alimentares mais saudáveis, trazer essa consciência para o aluno, mas aí ele chega em casa e ele não tem essa mesma alimentação, né? A gente fala que tem lugares em que a criança vai para a escola para comer, é ali que ela vai ter a melhor refeição do dia. Às vezes a única, né? Às vezes a única refeição do dia, a própria refeição. Então, por isso que a escola tem que, né, trazer não só para dentro da sala de aula, isso é super importante que as crianças tragam esse senso crítico. Acho que as crianças indo também para suas famílias, elas trazem o que elas aprendem dentro da escola, elas levam para a família. Mas a escola também pode fazer essa mobilização, né? E aí eu queria colocar um exemplo também do trabalho que a gente vem fazendo no Unicef, em escolas que também são de comunidades tradicionais, então quilombolas, ribeirinhos, e acho que nesse contexto tem uma particularidade muito interessante, porque são, às vezes, comunidades que já trabalham um pouco de ter plantações, né, de fazer sua própria comida, e aí já está na cultura, então fica fácil esse envolvimento da família ali com a escola, de levar, né, os estudantes para conhecer, ou de levar a tradição para dentro ali das discussões escolares. Então, esse é só um pequeno exemplo e um muito particular, mas, assim, destacando essa importância da EAN, trazendo para a comunidade escolar como um todo, envolvendo a família também dos estudantes. Acho que esse também é um desafio. A gente falava de desafios, né, Luciana? Eu acho que esse talvez é um dos maiores, porque a gente sabe que a realidade dessas famílias nem sempre é tão agradável, né? Então, como a Stephanie falou, às vezes é a única refeição do dia que aquela criança vai ter, vai ser na escola. Tem sim, a gente tem um país muito desigual, né? Mas também é importante a gente pensar que nós temos diferentes saberes acumulados, né? A gente precisa também valorizar esses saberes que estão nas comunidades. Acho que a Stephanie trouxe essa questão das escolas quilombolas, né? Mas a gente precisa saber que cada grupo social tem os seus acúmulos, né? Então, a gente tem, às vezes, sim, a própria produção de alimentos, né? Seja em áreas mais rurais, mas seja nas áreas urbanas, né? Eu vivo aqui na cidade do Rio de Janeiro e a gente trabalha aqui com a agroecologia e percebe, né, que mesmo numa grande cidade a gente tem áreas de produção de alimentos. Então, existe, sim, uma série de experiências também locais das comunidades, né, das famílias, de produção de refeições e seja de continuar cozinhando, né? Também é uma questão que a gente vem valorizando muito, né? Como fortalecer a prática da culinária no dia a dia. A gente está aí agora discutindo, né, toda essa questão da sobrecarga das mulheres, né, do trabalho feminino, do cuidado doméstico, mas e essas pessoas continuam, de fato, né, cozinhando de alguma forma. Então, é muito importante também a gente valorizar, né, esses saberes que estão ali pelas comunidades e é isso, trocar, né, a gente fazer esse diálogo e valorizar essa ideia do processo, né,
de que a gente vai ter diferentes oportunidades de continuar falando sobre isso, né? Então, às vezes, quando a gente organiza algum encontro, parece que tem que falar de tudo de uma vez só. Então, é importante a gente entender que a EAN, ela é processual, né? Elas são vários encontros que a gente vai ali, né, trocando saberes, trocando informações e construindo novos saberes, né? Luana valorizou muito essa ideia da escuta, da gente poder escutar esses diferentes atores também e dar o aporte do nosso conhecimento e a gente ir construindo esses novos saberes. A educação alimentar institucional, ela é processual, ela tem que ser processual, ela tem que ser interdisciplinar, né? Isso que caracteriza as ações bem-sucedidas de educação alimentar institucional, né? Fugir daquela ideia da palestra, em que a gente foca muito, né, no conhecimento científico. Então, é a gente trabalhar mais essa ideia. E eu estava aqui lembrando também do próprio programa Saúde na Escola, que também é uma oportunidade que a gente tem, né, de favorecer a interação com a saúde, especificamente, mas a gente também pensar em outras possibilidades, com a cultura, com o meio ambiente, né, com a economia social, com a agricultura, obviamente. Então, trazer esses outros setores e outros atores para essa conversa também. Muito bacana. Essa questão da escuta é muito importante, né? Saber também o que esses outros atores da comunidade trazem como realidade. Eu acho que esse exemplo de BH que a Luana trouxe foi bem isso. Luana, rapidamente, você pode trazer um pouco dessa escuta, alguma fala ou alguma vivência que te marcou durante esse processo, que vocês se aproximaram dessa comunidade? Então, a gente tem alguns relatos, assim, tanto de professores quanto de alunos, sabe? Eu acho que até aqui a gente reforçou muito bem o papel da escola, né, meninas? Tá posto para a gente que a escola, de fato, é uma potencial promotora, né, de hábitos alimentares saudáveis. Agora, a família também, né? Isso que Luciana traz. E aí eu vou destacar uns exemplos aqui das famílias mesmo. A gente tinha um formato, né? A gente ainda faz esse formato em algumas possibilidades, em que a gente se agrega aos encontros de família na escola. Então, tem uma sessão da educação alimentar e é um dia que a gente tem para receber essas famílias. Tem formatos que a gente defende também de convidar os pais para poder conhecer o programa de alimentação escolar na ponta. Então, ele visita a cantina, ele vê a estrutura que tem por trás daquilo, ele come com o filho, e ele diz para o filho assim, por que você não está comendo na escola? Olha que delícia, né? E aí eu tenho relatos também de pais que nesses encontros, eles contaram para a gente o seguinte, que a criança pequena, às vezes até da educação infantil mesmo, ela mudou o hábito alimentar de casa. Então, às vezes tinha o irmãozinho já na fase da introdução alimentar, ele chegava em casa e instigava a mãe, por que ele só toma mamadeira até hoje? Hoje eu aprendi lá na escola, na conversa com as meninas, que já pode dar comida sólida para ele. Eu nunca esqueci desse caso. E aí a mãe, ela procurou saber, uma família extremamente humilde, mas ela procurou informações e fez a introdução alimentar da criança, porque estava na época. Tem relatos das oficinas culinárias em que eles levam a touquinha e o avental para casa e fazem no domingo do almoço de família. Eles são responsáveis pela salada, eles querem participar das tarefas domésticas relacionadas à alimentação, e sem essa pretensão a gente acaba rompendo com esse ponto que a Luciana tão bem lembrou, porque as famílias hoje são sobrecarregadas, né, gente? A gente tem hoje múltiplas tarefas, as mães hoje estão no mercado de trabalho, então, até nas propostas que a gente vai pensar de alcance das famílias, a gente tem que entender esse contexto, porque nós também fazemos parte desse contexto, né? E aí, sempre oportunizar essa questão de o que a família pode fazer com aquele recurso que ela tem. A gente sabe que muitas vezes ela não tem tempo, eles não conseguem comer em companhia porque eles não estão juntos, mas a criança mobilizada, ela consegue movimentar a família também. Então, a gente tem relatos das mais diversas naturezas, assim, e uns nos marcam muito, que é a criança entrar no cotidiano alimentar da família porque ela foi estimulada na escola. Então, acho que isso a gente tem que defender. Existem indicadores, acho que da eficiência de ações de educação alimentar, que eles são qualitativos, né? E eu acho que esses relatos mostram um pouco disso. Então, para a gente fechar, a gente está chegando aqui no fim do nosso episódio. Como é que devem ser planejadas, então, as ações da EAN, Luciana? É importante que essa conversa aconteça em momentos já que o setor educação já organiza, né, o seu planejamento para o ano, né? Geralmente há uma discussão do PPP, né, sobre como vai acontecer o próximo ano, quais vão ser
os projetos que a escola vai abordar. É importante a gente pensar assim, o contexto é fundamental, né? Que o contexto esteja presente nessas discussões, que a gente pense em projetos articuladores, né? Que a gente possa discutir, né, questões muito concretas assim, né, do cotidiano de vida. Então, dependendo da forma como a escola, né, organiza essa conversa com a comunidade escolar interna e com as famílias ou comunidade escolar externa, esse que é pautada muito, né? O currículo, a formação básica, ela já está organizada, mas a interação com o contexto, ela vai trazer novas pautas, seja a questão do trânsito, seja a questão do meio ambiente, né? Seja a questão do trabalho. A gente tem outros temas também transversais, né? E incluindo a saúde e a educação alimentar e nutricional. E, normalmente, esses temas eles vão trazer essas questões do cotidiano mais atual, que estão demandando. A gente está aí agora discutindo a questão de justiça climática, né? A gente tem, por exemplo, as questões de racismo, das questões étnico-raciais, e sempre a alimentação, ou quase sempre, né, ela vai poder fazer também estar presente nesses debates e ser muitas vezes um elo integrador. Então, acho que essa dimensão, né, de projetos, ela traz essa possibilidade de articular os diferentes componentes curriculares e, obviamente, isso tem que ser planejado no momento ali pedagógico específico para isso, que a gente precisa conhecer esse timing, né, para organizar ali, muitas vezes no final do ano anterior, no iniciozinho do ano, que esse planejamento vai acontecer, e a gente precisa aproveitar, né, para trazer essa questão da educação alimentar e nutricional. Luana, quer complementar com algum planejamento que vocês já estejam fazendo? E muitas vezes a gente chega, né, Luciana, na escola, num ponto em que esse planejamento já foi feito, né, e a gente não foi incluído nele, ou igual no caso de Belo Horizonte, os planos políticos pedagógicos da rede de ensino daqui é um ponto que a gente também precisa alcançar, assim, esse é o nosso próximo objetivo. Porque como a nossa rede é muito diversa, o plano político pedagógico ele é um instrumento vivo, né? A ideia é que ele não seja um documento para ser engavetado, ele é o que dita como que a escola vai caminhar ao longo do ano todo, quais os projetos que estão ali atrelados, inclusive os temas transversais, né? Então, aqui em Belo Horizonte, sobre a questão dos planos político-pedagógicos, nós ainda temos fases diferentes de implantação, né, e de estruturação desses planos. É muito comum você ir numa unidade e o plano já está super em funcionamento, ter sido trabalhado por toda a comunidade escolar, e em outra, ele está em outra fase de amadurecimento, né, e de construção. Então, é uma expectativa nossa que a gente consiga trabalhar mais próximo da educação a respeito da inserção da IA no planejamento, porque é muito comum quando a equipe chega para estruturar o plano da ação de educação alimentar naquela escola, ela dizer de um período específico do cronograma que ela separou para tratar a IAN, ou ela vincular a estratégia de IAN àquela semana de alimentação que acontece lá no mês de outubro, né, alusiva ao Dia Mundial da Alimentação. E o que a gente quer tentar é dizer para ela que a IAN pode entrar no cotidiano, né? Dar subsídios, instrumentalizar, para que ela não seja ação pontual nem no ponto de vista do cronograma da escola. Então, eu acho que é muito importante respeitar esses tempos do planejamento e sempre que possível a gente chegar antes, né? Considerar o contexto da própria escola, de todas as demandas que ela tem, mas dentro das possibilidades a gente tentar se inserir um pouco mais no dia a dia e não só nos projetos pontuais. Eu não gosto de chamar nenhum projeto de educação alimentar e nutricional de projeto, porque parece que tem, né? A concepção de projeto é início, meio e fim. A ideia é isso que a Luciana traz, a gente entender a IAN como um processo, ele é continuado, ele tem que ser permanente, as estratégias podem mudar, mas a temática ela não sai do ano letivo, né? Então, eu acho que é isso, acho que é se pensar um planejamento feito em conjunto, e com estratégias que a gente possa, além do currículo pedagógico, extrapolar as possibilidades da própria escola, né? Eu gosto muito de estratégias que a gente defende por aqui, que os sujeitos eles são protagonistas das ações de IAN.
Então, por exemplo, os anos iniciais vão falar para os anos finais na escola e vice-versa. A gente faz encontros de professores e familiares para que eles problematizem, levantem as questões de educação alimentar. Então, eu acho que essa questão de colocá-los como protagonista da ação dentro do planejamento, estratégias que possibilitem isso, também tendem a ser muito assertivas. E aquela experiência que eu contei para vocês, que é sentar o nutricionista do PNAE com um grupo de professores e coordenadores pedagógicos para que eles pensem juntos. Que tipo de abordagem é mais factível para vocês? O que vocês esperem que a gente troque com vocês aqui para ser assertivo na ponta, nesse repasse aqui das ações na comunidade escolar? Então, eu acho que são bons pontos de vista para a gente começar um planejamento e sempre entender que a educação ela precisa ser organizada. Ela é organizada porque ela trabalha um universo dentro da escola e que a gente tem que respeitar essa organização. Né? Não adianta a gente chegar lá no mês de março achando que o nosso planejamento de educação alimentar vai acontecer porque a gente levou ele pronto, preparado. Então, acho que o respeito a essa dinâmica da educação, né, centrada, né, para que o tema seja assertivo, isso também é muito providencial. Legal, Luana, obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua experiência de BH. Stephanie? Acho que Luana e Luciana trouxeram isso com muita propriedade, já me senti super contemplada pela fala, só acrescentar que além do planejamento, a gente também incentiva o monitoramento e avaliação dessas ações para que a gente saiba a efetividade delas, né, na escola, se está de fato acontecendo. Então, acredito que esse é um ponto que a gente vai discutir em outros podcasts, então certeza. Vou só deixando esse gostinho aí de continuação. Tá certo. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês. Luciana, muito obrigada por ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Espero que depois os ouvintes, né, trazendo aí outras ideias, comentários, né, que a gente possa até desdobrar em outros encontros. Com certeza. Luana, agradeço também por compartilhar suas experiências. Muito bacana o exemplo de BH. Eu que agradeço a oportunidade, vocês terem lembrado da gente aqui, me senti representando todas as demais cidades, né, para falar um pouquinho desse tema. É um tema vasto, que a gente ficaria horas aqui conversando, né, Luciano? É até difícil filtrar o que falar, porque a gente acaba pensando em um tanto de outras ideias e outras dimensões. E te contar, Luciana, que o seu artigo faz parte da minha mesa de cabeceira, então é um orgulho para mim estar aqui dividindo esse encontro, essa mesa com você. Tá? E continue fazendo esse trabalho que você e sua equipe fazem. Os cadernos de atividades, eles são um referencial teórico para nós aqui em BH, todas as instituições usam, depois a gente ainda vai fazer a devolutiva disso para vocês, mas eu queria agradecer, tá, gente, a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição aqui em nome do município, tá, para continuar essa discussão em outros momentos. Vou até complementar, obrigada pela menção, eu faço parte de um grupo, né, um núcleo lá nosso de alimentação, nutrição e políticas públicas, até registrar aqui o trabalho coletivo, né, que sempre a gente cresce muito, né, com o trabalho coletivo, é muito bom ter esse feedback. Vocês estão fazendo a diferença na ponta, viu, Luciana? Pode ter certeza disso, tá? Bom, agradeço também a Stephanie, que esteve aqui comigo no estúdio e colaborou tanto para esse debate. Muito obrigada. Eu que agradeço, e agradeço a Luciana e a Luana por trazerem essas ricas contribuições, né? Uma alegria estar aqui e escutá-las. Chegamos então ao fim de mais um episódio repleto de insights sobre a importância da educação alimentar e nutricional na escola. Discutimos hoje como a EAN pode fazer parte do currículo, seu papel na promoção de hábitos saudáveis e como a escola pode engajar a comunidade escolar e as famílias. E lembramos que essa é apenas a primeira parte do nosso debate sobre o tema, então fiquem ligados para o próximo episódio, onde a gente vai dar continuidade a essa jornada e a esse assunto. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora, viu? Até breve. Tchau, tchau.